Olá, gente. Espero que estejam estudando. Vamos à correção das questões da banca IDCAP. Eu sou Heloísa e vamos às correções. Nós temos, está pedindo a primeira questão, assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica. A palavra, nós temos que saber que toda palavra ela tem uma sílaba tônica. Ela tem uma sílaba tônica e nessa sílaba tônica nós temos ali onde vai ser acentuada a palavra, né? E tem palavras que ela tem a sílaba tônica, como toda palavra tem sílaba tônica, mas ela nem todas são acentuadas. Por exemplo, a palavra, olha, eu vou colocar a palavra sofá aqui. Sofá. Sofá é uma palavra que termina em A. Tá vendo? Ela é acentuada. Por quê? Eu começo a contar aqui, ó. Sofá, não é isso? Oxítona, paroxítona. Mas no caso aqui, a sílaba tônica, olha, é a última. Se a sílaba tônica, a sílaba forte, for a última, esta palavra eu falo que ela é uma oxítona. Palavra cadeira. Onde está a sílaba tônica? Ó, vamos separar a sílaba aqui. Cadeira. Olha, mas onde está a sílaba tônica dela? Quando eu não sei encontrar a sílaba tônica, eu chamo aquela sílaba que eu demoro mais, é a sílaba tônica. Cadê, ó, cadê, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, esta aqui é a sílaba tônica. Cadê, ó, sílaba tônica. Agora, vamos ver aqui essa palavra quanto acentuação. Ela é o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. A sílaba tônica dela não é a última. A última aqui seria o quê? Oxítona. É o caso do sofá. Cadê? Então, oxítona, paroxítona. Então, essa aqui é uma palavra o quê? Paroxítona. Nós já vimos isso. É uma paroxítona. E eu tenho também o que? As proparoxítona. Então vamos ver aqui outra palavra. Médico. Qual a sílaba tônica? Ó, mé, ó. Então aqui eu vou separar, né? Ó, médico. Pronto. Então aqui eu tenho o que? Uma proparoxítona. Paroxítona. Pronto. Então, sei agora a acentuação aqui. Agora, eu tenho uma coisa interessante. Aqui nas palavras destacadas, que eu já trouxe destacadas elas, está dizendo para assinar a opção correta quanto à acentuação gráfica. Eu tenho a palavra, vamos separar a sílaba aqui, olha. Consequências. Ó. Eu tenho a palavra inteligência. Ó. Tá vendo? Eu tenho a palavra sistêmica, não, cis. Estas palavras aqui, então eu vejo, ó, tá vendo? Elas são acentuadas. Então aqui já tem dizendo para mim que é o que? Uma paroxítona. Eu conto sempre no final da palavra, ó. A sílaba tônica sempre será uma das três últimas. Ou ela é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. No caso aqui, essa aqui vai ser o quê? Paroxítona. Eu vou considerar essa aqui o quê? A paroxítona. Agora, alguns livros gramáticos antigos, livros, eles colocam sempre essa aqui, olha, sempre a paroxítona. Mas nós temos alguns livros, né, novos que muitos ainda consideram aqui, olha, tem essa possibilidade de separar aqui, olha, colocando assim, olha, a consequência. Muitos, ó, ciás, né? Muitos, às vezes, chegam aqui, olha, com, se, quen, ó, fazem isso.
alguns livros novos, mas qual é a melhor opção? Seguir esse aqui, ó, paroxítona. Porque se você depois for olhar, se você não tiver nenhuma opção, você vai escolher a melhor, que vai ser sempre essa antiga. Agora, se não tiver outra, aí que você vai escolher esta. E esse caso nós temos aqui. Vamos dar uma olhada? E outra coisa, aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona, ó, paroxítona terminado em ditongo. Ah, mas o que é isso? Paroxítona terminada em ditongo. Ó, se ela termina em O, A e E, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Isso quer dizer ia, ó, consequência, inteligência, se termina em ia, io. Isso são alguns exemplos, né? Que eu posso dar para vocês aqui. Tem o E também, ó. Você sabe, se terminou em O, A, E, vai ser sempre o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Porque aqui eu tenho a vogal O, A, E. E os outros são o quê? Semivogais. Tem até alguns exemplos aqui, ó. Eu posso colocar o E, por exemplo. O E, A. Posso colocar o E, O, ó, sempre de tom crescente. Se tiver o, a palavra terminada assim, ó, o, E, de tom crescente, tá bom? Se não for assim, será o quê? Aqui será o quê? A paroxítona terminada em ditongo, olha, crescente, tá vendo? Terminou em IA. Ó, terminou em IA. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, vamos ver aqui. Assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica. Consequências e inteligências. Né? Já separei a sílaba ali, não preciso separar aqui. Ó, são acentuados por serem paroxítona terminada em ditongo? Sim. Olha, terminada em ditongo. Então, esta aqui eu já sei que é a correta, mas eu posso olhar as outras. Vamos lá? Ó, inteligência. Coloquei muito aqui, saiu um pouquinho da inteligência e sistêmica. Ó, inteligência e sistêmica são acentuados pela mesma regra de acentuação gráfica. Olha isso aqui com essa banca, ela é maldosa, tá vendo? Mesma regra? Não, porque aqui, olha, é a paroxítona terminada em ditongo crescente. E sistêmica, nós vimos lá que é o quê? Uma proparoxítona, tá vendo? Proparoxítona. E aqui, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, não é a mesma regra de acentuação. Essa aqui não é. Existem 3 vocábulos acentuados na frase por serem proparoxítona? Não. Nós temos aqui paroxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, não os 3 serem todos proparoxítonas. Errado. Os vocábulos robôs e e são acentuados por serem oxítonas terminadas em o e e? Não, porque ó, robôs aqui eu tenho o quê? Oxítona. E o e é o quê? Um monossílabo tônico. O monossílabo, ele é um monossílabo, nem acentuado está, tá vendo? É um monossílabo e o robôs aqui está acentuado, a última sílaba, oxítona. Então não temos aí essa condição. Então, esse pouco escuro. Transformará e acontecerá. Olha, acento na última sílaba. Pertence à regra dos oxítonas? Sim. Agora, terminado em A, desde que a sílaba átona seja oxítona? Não, mas aqui nós não temos sílaba átona, tá vendo? Tá acentuado, olha. Transformará e acontecerá. Tá acentuado. Então, deixou de ser átona, passou a ser tônico. Se é tônica, não tem isso aqui, ó. Onde está o erro aqui? Gente, olha coisa que se você não prestar atenção, ler até o final, no caso aqui, você pode marcar sem perceber.
tá bom? Então, isso aqui vai estar correta, é a letra A. Então, vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. A questão número 2. Nós temos aqui, vamos ver. Na ciência, na medicina e no direito, pessoas geram novas estratégias legais ou comerciais. O sujeito da oração é: todas as vezes que eu for encontrar o sujeito, eu olho primeiro o quê? Eu olho primeiro o verbo. Aí eu faço a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito. E eu faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. Quando eu faço a pergunta depois do verbo, eu vou encontrar o complemento. Então vamos fazer a pergunta. A primeira coisa, eu localizo o verbo. Onde está aqui? Pessoas geram. Geram, ó. Ó, quem geram? Ó, quem geram novas estratégias legais e comerciais? Pessoas. Olha a resposta aqui, pessoas que geram. Então, pessoas, quem é? Ó, faça perguntas do verbo, está vendo? Quem é que geram? Quem geram? Ó, pergunta. Novas estratégias legais e comerciais? A resposta vem. Pessoas. Pessoas é o sujeito. E eu só tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu tenho aqui o sujeito, né? Um sujeito simples. O sujeito simples, esse aqui quer dizer o que? O núcleo do sujeito. Ele é o sujeito e ele é o núcleo do sujeito, porque só tem uma palavra importante. Então aqui eu tenho o quê? Tá perdendo o sujeito, ó. Só tem uma palavra. Então eu tenho um sujeito simples. Eu venho aqui e marco a resposta, porque eu tenho um sujeito. Vamos à terceira questão. Deixa eu pegar aqui. Terceira questão. O que está dizendo? Está em muitos casos não existe ameaça imediata aos empregos. Então vamos ver aqui na frase a questão predicado é. Está pedindo que para encontrar o predicado. Quando eu encontro o predicado, tirei o sujeito, o resto é predicado em uma oração. Quando eu encontro o sujeito, o restante é o predicado. Vamos ver que eu coloco assim, olha, uma frase. O menino é estudioso. Aí eu faço a pergunta o quê? Eu quero encontrar o sujeito, por exemplo. Eu faço a pergunta antes do verbo. O verbo é, que é um verbo de ligação do verbo ser. O menino é. Quem é? Ó, eu faço a pergunta. Ó, quem é estudioso? O menino. Então eu tenho aqui que o menino é o que? É o sujeito. Tirei o sujeito, o resto é o que? Predicado. Ó, tudo aqui é predicado. Então tudo isso aqui na oração é o predicado. E aqui é o sujeito. Então, vamos aqui à pergunta. Eu localizo primeiro o quê? O verbo. Primeiro eu localizo o verbo, faço a pergunta, encontro o sujeito, tiro o sujeito, o restante é predicado. Então, está dizendo que em muitos casos não existe ameaça imediata aos empregos. O que é que não existe? O que é que não existe? Ó, o que é que não existe? O que é que não existe? Ameaça. Deixa eu trocar. Tá vendo? Eu faço a pergunta e encontrei o sujeito. Ó. O que é que não existe? Ameaça imediata aos empregos. Então, isso aqui é o que? É o sujeito da oração. Se isso aqui é o sujeito, ó, tirei o sujeito, o resto todo é o que? É predicado. Ó, em muitos casos não existe. Então, até aqui é o predicado e aqui é o sujeito. Então, eu tenho aqui na frase questão, o predicado é a expressão em muitos casos? Não, todinho, né? Verbal apresenta, verbo não existe. A verdade, olha, aqui ó, o verbo existe, é um verbo
ele é um verbo intransitivo. Não precisa falar mais nada, não precisa nem de complemento. Ó, é um verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, ele é do predicado verbal. É um verbo intransitivo, ele é um predicado verbal. E vamos ver aqui, predicado verbo não possui não, expressa em muitos casos não existe. Em muitos casos não existe. Então aqui eu tenho a opção correta, né? Eu tenho a opção correta aí com o verbo intransitivo. A próxima, a quarta questão, só ficou lá embaixo, né? Vamos ver aqui, colocá-la. Isto. Fica melhor, até para mim. Vejamos o que está dizendo. Nesse contexto, destacam-se os estudos que se interessam por fatores associados, né? Fatores, aqui tá junto essa palavra aqui, e potencialmente modificáveis, como os socioeconômicos, comportamentais e de saúde. O termo destacado em função de estudos, tá? A palavra destacada. O termo destacado tem função de objeto direto, complemento. Então vamos ver aqui. Eu pego o verbo que se interessam, destacam-se, opa, o verbo está aqui, ó. Nesse contexto, destacam-se os estudos. O verbo é destacam-se, ó, gente, destacam-se, né? Então, o verbo aqui, ele está acompanhado da partícula, ó, se. Quem destaca, destaca o quê? Olha, destaca algo, destaca o quê? Esse verbo, olha, vou colocar aqui à frente. Esse verbo, ele é um verbo transitivo, destaca o quê? Ele pede um complemento, tá vendo? Verbo transitivo, como ele não tem o auxílio de preposição, ele é um verbo transitivo direto. Só que ele está o quê? Acompanhado da partícula ser, mais o ser. Vou colocar assim, é melhor até para vocês entenderem. O verbo transitivo direto mais ser, olha, esse ser aqui, ele passa. Aí, se é um verbo transitivo direto mais ser, ele tem o quê? Ele vai encontrar o quê? O objeto direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou ter o quê? O objeto direto. Quando eu tenho ser, esse ser, ele passa a ser PA. E o que é a PA? Partícula apassivadora. E eu tenho também o verbo transitivo direto e indireto. Quando ele é ao mesmo tempo, ele mais o ser, olha, vai ser o quê? Partícula passivadora. Quando eu tenho aqui no caso que eu estou vendo, destaca-se os estudos, o objeto direto, ele passa a ser o sujeito. Ele passa a ser o sujeito da oração. E veja só aqui, destaca-se o quê? Destaca algo. O quê? Os estudos. Destaca o quê? Tá vendo? Quando eu falei lá atrás que eu, para encontrar o sujeito, eu faço a pergunta antes do verbo. Para encontrar o complemento, eu faço a pergunta depois do verbo, ó. Destaca-se o quê? Ó, os estudos. Então, os estudos, ó, os estudos é o objeto direto. Quando vem acompanhado da partícula ser, o objeto direto ele passa a ser sujeito. Só que a palavra aqui, olha, os estudos é o objeto direto, passou tudo aqui a ser sujeito. Só que a palavra que está sublinhada, a palavra que está destacada é estudo.
É o núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito. Então, aqui, olha, eu vou procurar o quê? Ó, o núcleo do sujeito. Isso eu preciso saber. Isso aqui, assim, é primordial eu saber isso aqui, tá bom? E outra coisa importante, aqui já vou colocar também, que você pode ter, ó, o verbo de ligação, você pode ter o verbo transitivo indireto, verbo de ligação, né? O ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer. Você tem os verbos transitivo indireto, precisa da preposição. Você tem, e o verbo também que você tiver, o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que ele não precisa, não necessita, né, da preposição. Ele é completo em si. Então, se você tem esses aí, mais, olha o caso lá em cima e esse caso, né? Mais o ser, você vai ter, ó, aqui você tem o PA, partícula apassivadora. Mas se for um verbo de ligação, for um verbo transitivo indireto, for um verbo intransitivo, você vai ser igual, né? Nesse caso, PIS, pronome, índice, né? Que nós temos lá, né? O PIS, que é o pronome indeterminador do sujeito. Pronome indeterminador do sujeito. Nesse caso, quando você tem, né, um verbo que seja de ligação, o verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo acompanhado da partícula ser, vai ser PIS. Bom, gente, poderia até dar um exemplo desse aqui, né? Mas eu não peguei agora, mas é isso aí. Quando vocês tiverem. Nesse caso, é um pronome, tá vendo? É um verbo transitivo direto. Então, você tem o verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, mas o ser será sempre PA, partícula passivadora. Vamos continuar? O que você pode precisar aqui à frente. Então, vamos lá. A próxima, a quarta. Então, vamos à quinta questão. Fala, isso funciona para mim. Está procurando aqui sintaticamente, é correto afirmar que. Sintaticamente, então, vamos ver aqui, né? Quando eu falo sintaticamente, é a sintaxe. Eu quero saber o que é a função, né? A função. A função. Porque, vejam só, gente, dentro aqui eu estou querendo saber a função que exerce, não simplesmente classe gramatical. Está perguntando, para mim, é adjunto adnominal do predicativo? Então, sintaticamente, é correto afirmar que isso funciona para mim. Ele está falando, eu vejo aqui o quê? Eu vou olhar o verbo. Funciona é o verbo. Está pedindo, toda frase é predicado verbo nominal, a oração é sem sujeito, o sujeito. Então vamos encontrar, vamos ver o sujeito? Funciona é o verbo. Eu faço a pergunta o quê? Se eu quero encontrar o sujeito, eu faço a pergunta, ok, eu localizo o verbo, faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito, faço a pergunta depois do verbo para encontrar o complemento. Então o verbo está aqui. Ó, isso funciona para mim. O que é que funciona para mim? Isso. O que é que funciona? O que funciona? Ó, o que é que funciona? Eu faço a pergunta antes do verbo. O que é que funciona para mim? Isso. Então eu sei que ó, isso vai ser o sujeito. Isso é o sujeito. Funciona. Olha, funciona para mim. Agora posso complemento aqui. Funciona para alguma coisa, para alguém. E o que é isso aqui, ó? Para mim é um complemento. Só que eu tenho o que aqui? Eu tenho para. Para é uma preposição.
Para quem? Para mim. Olha, então tem esse para mim, eu tenho ele como objeto. Olha, eu tenho como o complemento objeto indireto. É um objeto indireto. Por quê? Tem a preposição. Então, para mim, é adjunto? Não. Toda frase é o predicado verbo nominal? Não. A oração é sem sujeito? Não. Aqui eu não tenho oração sem sujeito, porque eu tenho inclusive aqui o sujeito, ó. O sujeito e o seu núcleo são o mesmo vocábulo? Sim. Olha aqui, o sujeito é isso. O núcleo do sujeito também é isso. É o mesmo vocábulo, é a mesma palavra. Então, o correto aqui, olha, 5, né? Questão 5, o correto é letra D. Vamos continuar? A sexta questão, vamos ver o que diz aqui. Falou muito, por isso ficou bastante rouco. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de. Aqui eu tenho, olha, advérbio, eu tenho substantivo, eu tenho adjunto adverbial, adjunto nominal, complemento nominal. Vamos ver aqui. Gente, aqui ele está falando a função sintática, né? Função sintática, eu vou dizer se é um objeto direto. Função sintática, eu vou dizer se é sujeito. Entendeu? Eu vou dizer se é um adjunto adverbial. E assim vai. Agora, quando... Então, eu vejo a função, se é de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, entendeu? Nesse caso, eu tenho função sintática. Mas aqui ele colocou também o que? Advérbio, substantivo, aí já entra a parte, uma relação de morfologia. Entra a relação de... Entra a relação de morfologia, porque na morfologia que eu vejo essa relação às classes de palavra. Eu olho ali, ó, eu vejo o quê? Eu vejo o advérbio, eu vejo ali, ó, eu vejo o substantivo. Eu vejo artigo. Eu vejo numeral, eu vejo pronome, são as classes gramaticais. E nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa, que são 10 classes de palavras. Então, isso é a parte morfológica, morfologia. Função é de objeto direto, de sujeito, de objeto indireto, de adjunto adverbial. Entendeu? Quando eu tenho um advérbio, ele é na classe gramatical, morfologicamente, é advérbio. Mas se eu tenho, está pedindo a função sintática, ele já não vai ser o advérbio, ele vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Vamos dizer que eu falei assim, ó, eu estudei hoje. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Estudei hoje. Ó, hoje, ó, qual a relação? Dá uma relação, um sentido de quê? De tempo. Se é uma relação, sentido de tempo, isso aqui é um advérbio. É um advérbio. Agora, se eu falo assim, qual a função que está exercendo? Ó, qual a função que está exercendo? Aí vai ser de quê? Adjunto. Um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial. Está vendo? Então, eu tenho essa forma morfológica, essa relação morfológica, eu tenho essa relação, essa função sintática que exerce. Então, mas vamos ver aqui.
E o que que é? Eu tenho que o advérbio, ele ele modifica o verbo, ele modifica o adjetivo, ele modifica o verbo, adjetivo, o próprio advérbio. Ou a oração, né? Até aí nós vemos a oração. Então ele modifica o verbo, o adjetivo, advérbio e a oração, o advérbio e a oração, porque ele modifica. E que tudo isso eu tenho dentro o quê? Isso aqui, ó, dentro da adjunta adverbial, que ele está pedindo, ó. Adjunto adverbial. Né? Porque o advérbio ele modifica tudo isso. O verbo, adjetivo, advérbio, a oração. Então vamos ver aqui, ó. Aqui, olha, falou muito. Ele simplesmente poderia chegar e falar assim, ó, João falou. Tá vendo? Carlos falou. Mas ele quis dar o quê? Esse falou, ele quis dar uma intensidade. Olha, muito aqui ao sentido. Ele falou muito, ele falou bastante, ele falou demais. Olha, eu tenho que modificando o próprio o verbo, tá modificando, ó, falou muito, ele falou, mas ele quis dar uma intensidade nisso aqui. Então, se eu falando aqui muito, eu falo que é um advérbio, mas ele não está pedindo advérbio. Olha, gente, se você não entender isso aqui, a banca ela foi maldosa um pouco nisso. Muito aqui é advérbio, mas ele está pedindo o que? A função sintática. Ó, por isso ficou bastante rouco. Ficou bastante. Poderia ele ficou rouco, mas ele quis dar uma intensidade nisso aqui. Está vendo? Então, nesse caso aqui, eu tenho, olha, tá vendo? Está modificando o próprio verbo, né? Ó, bastante e muito. Então, vai ser um advérbio? Não. Se tivesse pedindo a função morfológica classe, aí, olha, das palavras sublinhadas seria um advérbio, mas ele está pedindo a função sintática. Se é a função sintática, vai estar exercendo a função o quê? De adjunto adverbial. Então, eu tenho advérbio? Não. Substantivo? Não. Adjunto adverbial, adjunto de nominal, complemento nominal? Opa, olha só aqui. Ele está completando outra coisa aqui, tá vendo? Não, aqui está completando o verbo. Então, aqui eu tenho que adjunto, cadê? Adjunto adverbial. Isso aqui. Isso aqui, adjunto adverbial, que ele está completando. Meu Deus, muito bom. Muito bom. Essa questão você viu, função sintática, você está vendo a morfologia, você está vendo a função. Gente, isso é maravilhoso. Essa questão vale ouro. Muito boa mesmo. Vamos à sétima aqui. A sétima questão, deixa eu dar uma olhada nela. Ah, hum, essa sétima mesmo, é essa questão que tem aqui. Então vamos aqui. Leia atentamente o período abaixo. Tais comportamentos não eram compatíveis com seu cargo. Assinale a alternativa que defina corretamente os termos em destaque. O termo em destaque com o seu cargo. Vamos ver aqui. Porque eu tenho aqui, olha, o verbo, tais comportamentos não eram. Eram aqui, ó, o verbo ser, não é isto? Era o verbo ser, verbo de ligação. Se eu faço aqui, o que, que não era compatíveis com o seu cargo? Tais comportamento. Olha, tais comportamento, isso aqui passa a ser o que? O sujeito. Não eram compatíveis. Compatíveis, ó, comportamentos compatíveis. Ó, comportamentos compatíveis, comportamentos incompatíveis. Olha, aqui está falando o quê? De uma característica. Quando eu estou me referindo a uma característica, ó,
eu tenho aqui um adjetivo. Se eu tenho um adjetivo, olha, isso aqui eu posso ter o predicativo do sujeito, ó. Eu tenho verbo de ligação, eu tenho sujeito, eu tenho predicativo do sujeito. Mas olha interessante que eu tenho aqui o complemento aqui, ó, compatíveis com o seu cargo, compatíveis, ó, com o seu cargo. Esses compatíveis aqui, tá vendo? Tá se referindo aqui, ó. Tá se referindo aqui. E eu tenho isso aqui como predicativo do sujeito. Nossa, eu posso fazer duas análises aqui, ó. Compatíveis aqui, ó, complemento do adjetivo, que é com o seu cargo. Quando eu tenho esse complemento sendo adjetivo, olha, vou colocar aqui, esse complemento com adjetivo, eu queria colocar fora, esse complemento com adjetivo ou complemento com advérbio, eu tenho que, eu vou ter um complemento nominal. Vou ter um complemento nominal. Olha que interessante. Então, com o seu cargo, eu vou ter o que? Um complemento nominal. Vamos ver o que eu tenho aqui? Complemento nominal, agente da passiva, objeto indireto, sujeito. Então, eu tenho o que? O complemento nominal. Muito bom, muito bom. Sétima questão. Vocês têm mais? Vamos ver. Objeto direto não é. Então, nós temos aí que também não é um objeto direto. É um complemento de um nome, complemento aí do adjetivo. Compatíveis, adjetivo. Todas as vezes que eu tiver um complemento de um adjetivo, de um advérbio, eu tenho um complemento nominal. Gente, muito boas essas questões. Espero que vocês tenham aprendido, feito e aguardo vocês. Compartilhe nossos vídeos, vai lá no nosso YouTube, coloca lá o positivo, convide as pessoas, manda nosso link. Nós queremos que você seja feliz, que você consiga aprender, que você passe. Nós vamos estar aqui torcendo por vocês. Muito obrigada.